As funções left e right permitem subtrair apenas as letras que nós indicarmos nessa função. Ora, o que é que isso significa dizer? Se eu colocar aqui select nome from sócios, nós vamos obviamente ter os nomes completos. No entanto, se eu colocar aqui a expressão left, e agora tenho dois parâmetros, o nome e depois o número de caracteres que eu quero apenas captar desde o início para a frente, uma vez que estamos a falar da esquerda e não da direita. Então eu aqui vou, por exemplo, captar 5 letras, vou colocar aqui esse nome, e o que nós vamos passar a ter é apenas as 5 primeiras letras de cada nome. Ok? Bom, neste caso eu posso também utilizar o right. E o que o right me vai fazer é exatamente o contrário, isto é, vai capturar as 5 últimas letras de cada nome. Bom, nós já vimos aqui algumas funções do SQL e poderemos facilmente verificar que com a utilização do left e do right nós podemos fazer coisas muito simples, utilizando também outras funções. Por exemplo, se eu colocar aqui left e tiver aqui, por exemplo, 3, eu posso agora utilizar uma outra função, que é o concat. Vou concatenar left nome de 3 com, por exemplo, 3 pontos. Okay? E vamos apresentar como nome. Reparem como este resultado já vos é familiar de outras funções. O que é que significa aqui? Neste caso, o concat WS pode fazer isto, por exemplo, ou melhor, não o concat WS, mas o concat, e depois com length, etc. Mas nós podemos conjugar aqui um conjunto de funções no sentido de obter então este resultado. Reparem, apenas as 3 primeiras letras de cada nome com aquela simbologia do elipsis, que pode ser muito útil em determinadas circunstâncias. A função locate significa pedir ao MySQL, neste caso, que nos devolva um valor que identifique em que posição é que uma determinada string começa dentro de outra string. Vamos ver aqui um exemplo muito simples. Nós temos aqui a pedir o seguinte, selecionar, e depois temos aqui o locate, okay? E esta função tem aqui 2 parâmetros, selecionar o nome Silva dentro de nome. Ora, o que ele vai obter com o locate é, no caso de existir a palavra Silva dentro do nosso nome, ou do nome do sócio, ele vai indicar em que posição é que a palavra surge. Claro que eu depois aqui coloquei o nome à frente, mas vamos colocar aqui has posição. Então, se eu agora executar este código desta forma, vamos ter aqui um resultado que pode induzir em erro. Então é o seguinte, eu estou a procurar Silva dentro de cada nome e quero que ele me retorne o valor ou a posição desta palavra dentro do nome. E vocês podem verificar aqui que posição é igual a 0 na maior parte dos casos. E o 0 pode ser um valor que induz em erro. Porquê? Poderemos achar que o 0, em algumas construções, como é o caso, por exemplo, dos arrays, o índice começa no 0. Okay? Então nós podemos ser induzidos de que de facto o Silva seria o primeiro nome a aparecer logo neste nome. E de facto aqui não é. Uma vez que no MySQL aqui o índice começa por 1, então aqui o N, por exemplo, de Nádia, corresponde ao caractere número 1, então nós temos que ter muito cuidado para não obter um resultado que depois nos possa induzir em erro. Neste caso nós tivemos como resultado os 500 sócios, mas nós podemos colocar aqui uma cláusula, por exemplo, where locate de Silva, nome, e vamos colocar aqui diferente de 0. Ok? Bom, o que é que vai acontecer neste caso? Ele vai-me devolver apenas os resultados que não têm a posição 0. Ora, estes que não têm a posição 0 significa que são os nomes que contêm a palavra Silva. Então temos aqui então 12 resultados e se nós fôssemos agora analisar, iríamos verificar que a palavra Silva aparece no início, ou no fim, ou no meio, etc., em todos estes nomes. E depois aqui temos, obviamente, qual é a posição ou o número do caractere a partir do qual aparece a palavra Silva. Bom, vocês poderão perguntar, então, mas não haveria outra forma de nós conseguirmos filtrar ou colocar aqui a cláusula? Claro que sim. Nós podemos simplesmente fazer o seguinte, where, nome, like, e agora utilizar aqui uma wildcard, where nome, like Silva. E se eu agora for aqui refrescar, reparem como eu obtenho exatamente o mesmo resultado.
As funções LPath ou RPath, que significam left path e right path, têm aqui uma utilidade muito interessante. Vamos imaginar um cenário em que vocês querem pedir à base de dados que vos devolva os nomes dos sócios. Nós temos então o tradicional select nome from sócios. E quando formos aqui então executar, temos os nomes dos nossos sócios. No entanto, já vimos que os nomes têm uma extensão diferente uns dos outros. Uns têm mais caracteres, outros têm menos caracteres. Imaginem esta circunstância que nós queremos, por exemplo, emitir uma nota fiscal que tradicionalmente, na maior parte dos casos, traz um tipo de letra monospace, que é o que não acontece aqui, ok? Nós aqui, por acaso, temos aqui um tipo de letra monospace, o que quer dizer que todas as letras ocupam exatamente a mesma largura, mas aqui nos resultados nós não temos essa formatação ou esse tipo de letra. E muitas vezes nós queremos ter qualquer coisa deste género, por exemplo, João Ribeiro, e depois ter aqui vários pontinhos, ok? Vamos aqui colocar vários pontinhos e não deixar o IntelliSense funcionar, e esses pontinhos serviriam então para depois colocarmos aqui, por exemplo, um valor. Okay? Neste caso, aqui será um mau exemplo, eu posso colocar aqui laranja e ter aqui depois o preço da laranja. Ora, se nós quisermos que o MySQL nos devolva já tudo isto formatado desta forma, nós utilizamos o LPath ou o WritePath. Neste caso, LPath e RPath. Bom, vamos ver aqui um exemplo. Se eu quiser devolver o nome com, por exemplo, 50 caracteres de comprimento. Eu sei que todos os meus nomes têm menos do que 50 caracteres, mas eu posso fazê-lo da seguinte forma. LPath, ok? Vamos aqui fazer com o LPath primeiro para vocês verem o resultado. E neste caso, depois o WritePath é o que vai ter o resultado que nós queremos. Eu vou colocar aqui o nome, vírgula, vou colocar quantos caracteres? Eu vou colocar aqui 50 caracteres, vírgula, e agora vou colocar aqui o caractere que eu quero que seja o caractere de repetição. Bom, vamos verificar na prática o que é que vai acontecer aqui, as nome. Se eu agora executar, o que vai acontecer, temos aqui um erro, ok, LPath, assim é que é, vamos aqui executar, e agora vocês reparem o que é que aconteceu. Como estou a utilizar o LPath de left, ele foi adicionar à esquerda. Ora, ele não foi adicionar 50 caracteres, não, ele foi adicionar o número de caracteres suficientes para que o número de repetições mais o comprimento do nome seja igual a 50. Ok? Então, nós temos aqui um comprimento sempre de 50 caracteres. Ora, desta forma assim, não terá grande utilidade. Mas, por exemplo, se mudarmos para RPath, o que nós vamos passar a ter então são os valores já todos formatados, no sentido em que eles nos sejam devolvidos já com um conjunto fixo de caracteres. Neste caso significa que temos 50 caracteres, sendo que os 50 caracteres é o somatório do número de letras do nosso nome, mais os correspondentes pontos que sobejam, neste caso que sobram, para termos no total 50 caracteres a fazerem aqui o nosso nome. Nós facilmente poderíamos ter aqui então um preço. Se na nossa tabela nós tivéssemos um produto e um preço, nós poderíamos pôr o nome do produto e depois o preço no final, utilizando, por exemplo, o concat. Ok? Nós poderíamos colocar aqui concat. Teríamos aqui o nome do nosso produto, ok? Vamos aqui escrevê-lo, neste caso laranja, ok? Obviamente que nós agora vamos fazer aqui este exercício só, sempre com o mesmo resultado, ok? Mas depois iríamos ter aqui à frente um preço, ok? E poderemos colocar aqui, por exemplo, o 12.5, ok? Vamos aqui testar, ok? Preço. E vamos aqui remover isto porque nós não vamos devolver nada dos sócios. Reparem o que é que vai acontecer. Temos aqui laranja 12.5. Ora, se eu agora quiser fazer aqui uma outra expressão, eu vou colocar ali um ponto e vírgula no final e vou agora colocar aqui, em vez de laranja, ananás. Okay? Que é, obviamente, um fruto que tem menos um caractere. Vamos verificar o que é que acontece aqui em baixo. Nós vamos ter, ok, vamos ter aqui laranja, certo. Ok. Acabamos por ter aqui os resultados em separado. De qualquer das formas, o que eu queria aqui apenas mostrar era de facto esta questão, que é nós podermos utilizar o RPath e o LPath para adicionar pontos. Eu vou aqui compor isto. Eu utilizei aqui duas expressões select, mas não tenho que fazer isso. Eu vou colocar assim e aqui preço
vamos também deixar ficar assim, preço 1. Se eu agora executar aqui, nós vamos ter aqui os dois preços, ok? Então nós temos aqui, de facto, o laranja com vários pontinhos até fazer um total de 30, ok? E depois temos o ananás com muitos pontinhos até fazer um total de 30 e depois adicionamos à frente o preço. Tudo isto penso que será fácil de perceber, poderíamos obter diretamente a partir da nossa base de dados se tivéssemos de facto esses valores lá registados.